Boa noite, Oscar, que legal aqui hoje. Vamos fazer aqui o lançamento, parceria com Elo Ligação e Organização, lançamento do estudo Desafios à Sustentabilidade das OSCs e a Democracia no Brasil, panorama das fontes de apoio às OSCs e desafios à sua sustentabilidade. Hoje a gente está aqui com Fátima Nascimento e Domingos Armani, queridos. Então já vamos ver aqui quem está chegando. Para quem não me conhece, eu sou Lucas Seara, advogado, coordenador do OSC Legal. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Não esquece de deixar aqui o seu like também, tá bom? Então vamos lá, vamos ver aqui como é que estão os nossos convidados, se já chegaram por aqui, para a gente poder conversar um pouquinho. Então, o Domingos que já esteve aqui na live falando um pouquinho com a gente ano passado e agora retorna apresentando esse estudo aqui feito pelo Elo Ligação e Organização e já está por aqui também. Alô, Domingos, alô, Fátima, o que está acontecendo? Fátima, é o seguinte, só entra se for no celular, tá? No computador não entra. Eu mandei ali as instruções para vocês, enfim. Então tem que ser no aplicativo no celular, tá bom? E estamos aí aguardando então Domingos Armani, Fátima Nascimento chegarem por aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse estudo que o Elo Ligação e Organização está lançando, que é Desafios à Sustentabilidade das OSCs. Opa! Desafios à Sustentabilidade das OSCs e a Democracia no Brasil, panorama das fontes de apoio às OSCs e desafios à sua sustentabilidade. Então é isso, vamos ver. Domingos Armani já está por aqui. Vamos ver como é que a gente encaminha esta conversa. Então, vamos lá. Opa, vamos lá. Domingos Armani já chegando por aqui. Fátima Nascimento também. Olá, Fátima. Ó, tudo Opa, bom, Lucas? que bom. Vamos lá, vamos ver agora. Live. Aceitando aqui também, Domingo. Seja muito bem-vinda. Deixa só o Domingo chegar por aqui para a gente começar essa conversa. Ele já aceitou. Vamos lá. Vamos ver se. Opa! Chegando também. Sejam muito bem-vindos, Fátima, Domingos. Sejam bem-vindos aqui à Live Vasco Legal, a casa de vocês. Obrigada, Lucas. Obrigada por abrir esse espaço para a gente aqui hoje, para o lançamento do nosso estudo, enfim. Muito bom estar aqui com o público do Ótica Legal, do Elo, das OSCs no Brasil. Legal. Muito bom. Armani, Prazer estar aqui de novo, Lucas. Esse espaço que tu abres e que tu representas, né, no Brasil é muito importante para o campo das OSCs, esse debate todo legal sobre as organizações da sociedade civil, seus contextos de atuação. Enfim, OSCE Legal é uma referência já nesse campo. É um prazer estar de volta aqui. Super, super obrigado. E aí, uma Fátima, tudo alegria bem? minha. Queria... Prazer estar com Opa! o Elo também. Opa, que bom. Queria dizer que é uma alegria minha, o Ela é um parceiro, né? Ela Ligação e Organização, parceiro já de muitos anos, desde o começo aí do Oscar Legal. Então, a alegria nossa, né, de ter essa parceria institucional e receber aqui também o lançamento desse estudo tão importante, tão marcante aí para o setor. Então, a honra nossa, então fiquem à vontade. Como é de praxe aqui no Oscar Legal, eu não costumo, não apresento, né? A Armani já esteve aqui, a Fátima ainda não teve, mas sei que ela assiste vez por outra aí. Então, a Armani, né? Não apresento os convidados e convidadas. Eu passo a bola, cada um chama a atenção daquilo que, né, mais convém, enfim, daquilo que quiser. Então, se apresentem aí para o nosso público do Oscar Legal, para aqueles que estão aqui agora assistindo e para aqueles que vão assistir depois também a gravação. Bom dia, boa tarde, boa noite, aliás, para quem vai assistir depois. Fiquem à vontade, Fátima, Armani, quem, né, a bola está contigo. Começo eu, Armani? Vamos Vai. lá? É a primeira vez aqui, então, bora. Tá certo. Eu sou Fátima Nascimento, eu estou falando de Vitória, no Espírito Santo. Eu sou uma das pessoas que construíram o Elo em 1996, a gente já está caminhando aí para os 30 anos de existência. Bom, e trabalho nesse universo das organizações da sociedade civil desde a década de 80, então, década de 1980, século passado, somos antigos. Começamos cedo, a gente brinca, né? Começamos muito cedo nesse caminho.
Então, atualmente, eu atuo como consultora em desenvolvimento institucional, trabalho com Elo, mas também trabalho com outras organizações, mas estou aqui representando o Elo na qualidade de associada fundadora, enfim. Uma Bacana. apresentação do Elo também, rapidinho, pode ser? Isso, claro, com certeza. Está Por falando? favor, Bom, por favor. o Elo nasceu lá nos anos de 1996 e nasceu com a missão exatamente de fortalecer as organizações da sociedade civil, né, e fortalecer também os processos de afirmação dos direitos no Brasil, dos direitos econômicos, civis, sociais, culturais, ambientais, enfim, o conjunto de direitos. A gente atua em algumas áreas, a gente trabalha com consultoria, né, consultoria direta às organizações, trabalha também com formações, né, a gente tem várias possibilidades de formações, algumas estão disponíveis no nosso site, né, também com publicações, com estudos, né, esse estudo é parte do trabalho que a gente realiza, tem outros estudos que também, né, estão disponíveis na nossa página. E trabalhamos também na articulação da sociedade civil, no diálogo aí entre a sociedade civil e também com os governos. Então, somos parceiros aí da OSC Legal desde a origem, estamos juntos na plataforma do Marco Regulatório da Sociedade Civil e também estamos na ABONG, né, na Associação Brasileira de ONGs. Uma Bacana. apresentação rápida, é isso. Fátima, seja muito bem-vinda. Aproveito e estendo aqui um abraço a toda a equipe do Elo, né? A Candice, Camila, todo mundo que está por lá. Seja assim, um abraço grande, forte para todo mundo, tá bom? Um trabalho que o Elo faz de muita relevância, não só em Salvador, mas por todo o Brasil. Tá bem? Então, extensivo aqui, você está aqui, mas leva esse abraço para toda a equipe, também a equipe técnica, a equipe de associados, né? Todo Maria Elisa, todo mundo que está por lá, que tem que sempre estar por ali. Então, um abraço para todo mundo. Bom, Armani, você que já esteve por aqui, mas é importante aí, tem sempre gente que entra, que sai, que chega pela primeira vez. Se apresenta aí para o nosso público. Tranquilo, é um prazer estar aqui de novo, Lucas. Domingos Armani, sociólogo de formação, consultor independente, independente com I maiúsculo, há muito tempo, há quase 30 anos de consultoria já. Vou comemorar daqui um pouco, uma trajetória longa aí, focada no desenvolvimento, no fortalecimento das organizações da sociedade civil. Prazer estar aqui de volta, Lucas, te agradeço a oportunidade e ao Elo também. Bom, vamos falar um pouquinho desse estudo, né? Feitas aí as devidas apresentações e os agradecimentos de praxe aqui, eu queria falar um pouquinho desse estudo, o contexto, né? De onde ele surge, essa necessidade, o que é que motiva o Elo e essa equipe, né, a meter a mão e fazer um estudo denso, um estudo interessante, né, arrojado como esse. São 3 pesquisadores, né, o Domingos, a Moema e a Tânia. Queria que você falasse também dessa equipe e essa motivação, a formação dessa equipe, enfim. Vamos falar desse comecinho aí, como diria, vamos começar do começo. Então, vou começar do começo, eu vou passar a palavra para a Fátima, do Elo, porque é uma iniciativa do Elo em diálogo com o Pão para o Mundo. Vou deixar ela contar um pouco essa história, contextualizar, e aí eu entro nessas questões da equipe, da metodologia, do processo. Obrigada, Domingos. Bom, o Elo tem uma relação de parceria de muitos anos com uma organização da sociedade civil alemã chamada, né, na tradução para o português, Pão para o Mundo. É uma organização de igrejas que atua apoiando iniciativas ligadas às igrejas e ao movimento social no Brasil desde a década de 1960. Então, nós temos uma parceria desde o início do Elo e por meio dessa parceria surgiu a necessidade da gente refletir sobre as mudanças que estão acontecendo no contexto do financiamento das organizações da sociedade civil. Esse não é um tema novo, a gente trabalha, né, Domingos, sabe disso, né, a gente trabalha com esse tema desde os anos de 1990, basicamente, né, e com todas as transformações que vêm acontecendo nesse campo do que a gente chama de cooperação internacional para o desenvolvimento, então que o Domingos vai falar mais na apresentação do documento.
E aí surgiu a necessidade de a gente entender como é que está hoje, né, a situação do financiamento das organizações da sociedade civil no Brasil. E, em especial, as organizações que atuam no campo dos direitos humanos. A gente sabe que tem várias campanhas ao longo dessas últimas décadas, né, de fake news contra as ONGs, né, e contra o trabalho que elas desenvolvem, que teve também uma série, por outro lado também a gente tem a série de ver que cresceu muito esse universo de organizações da sociedade civil e as dificuldades que elas têm de subsistência e de sobrevivência nesse nosso contexto, né, e aí, então, o estudo ele tem por função entender quais são essas mudanças que estão se operando, tanto no financiamento aqui no Brasil, por fontes nacionais, filantrópicas, governamentais, mas também no campo da cooperação internacional, que é uma parceira histórica, diria, das organizações da sociedade civil no Brasil. Apoiam, né, como eu disse, há mais de 60 anos, iniciativas nesse campo aqui. Bom, além de compreender quais são as mudanças desse contexto, a ideia também era identificar assim, quais são os cenários que a gente vislumbra no médio e longo prazo, né, para tanto em relação ao fechamento ou abertura de outras novas possibilidades de financiamento. Domingos vai aprofundar isso, mas a gente vive boa parte das organizações europeias e norte-americanas que foram importantes para apoiar iniciativas sociais aqui no Brasil, né, e estão enfrentando já por momentos diferentes, situações, contextos de restrições diversos, e isso impacta diretamente o financiamento, mas quais são as perspectivas que se coloca frente a essas limitações que a gente tem vivenciado? Mas também identificar quais são os avanços, né? A gente fala hoje do Miroski, o Miroski ele surge, né, antes ainda do Miroski, lá no passado, a própria OCIPES, ele vem de uma tentativa de discussão da sociedade civil com o governo, de ver mecanismos de financiamento das ações da sociedade civil em prol da luta pela democracia, porque não há democracia sem participação, então fortalecendo essa participação, e que resultou na proposição, né, essas análises resultou nessa proposição desse estudo. Então, para a gente poder entender, né, entender o que está acontecendo, para também poder melhor apoiar as organizações com as quais a gente se relaciona e trabalha nos espaços onde a gente está atuando. Então, no final do estudo, a gente tem também algumas recomendações, tanto para a sociedade civil, como também para governos, e também para esse universo da cooperação internacional, que a gente acha importante dialogar, e é sobre isso também que a gente dá sequência. Então, acho que em linhas gerais, né, a motivação vem daí, né, de um momento que a gente vê de estreitamento das possibilidades internacionais, as dificuldades das possibilidades nacionais e, ao mesmo tempo, assim, da necessidade, né, da existência desse universo de organizações para, né, garantir, né, a democracia no país, acesso aos direitos e tudo né, que isso representa. Então, acho que é esse que dá base a esse trabalho, e foi contratado, né, com processo seletivo, a equipe do Armani foi selecionada, a Armani já é um velho parceiro nosso também, a gente trabalha junto há 30 anos, há mais um pouquinho, então a gente já trabalha junto há pouco, então acho que construiu esse documento. Né? O documento tem o tema geral Desafio à Sustentabilidade das OSCs e a Democracia no Brasil, e tem como subtítulo, né, Panorama das Fontes de Apoio às Organizações da Sociedade Civil e Desafios que estão colocados né, à sustentabilidade no contexto atual. Né? Então, a ideia o estudo dialogando sobre isso. Que bacana. Queria aproveitar antes de passar a palavra aqui para
pro Domingos, cumprimentar todo mundo que está chegando por aqui, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, e queria cumprimentar duas pessoas em especial. Eu mandei um abraço aqui para o Corpo Associativo, para a equipe do Elo, e tem duas pessoas super importantes aqui, desse contexto, e do contexto do Miroski também, né, que é o Zé Maurício e a Eliana Hollenberg. Queria mandar um abraço especial para ambos que estão por aqui, uma honra ter também a audiência de vocês. E de todo mundo que está por aqui também. Tem aqui o pessoal já dizendo que cidade é, o pessoal de Aracaju, Sergipe, né? A ACM lá de Senhor do Bonfim. Tem alguém de Fortaleza, no Ceará, né? Que é o Davi Guerreiro. Tem uma pessoa do Amapá, que é o G Duarte, não sei, não entendi exatamente o nome dele. Mas, enfim, gente de todo o Brasil, queria que o pessoal se manifestasse, deixar o like. Tá certo? Que o dedo não cai, já tem pesquisa também mostrando isso. O dedo não cai, é gratuito também. Então vamos fazer aí o algoritmo trabalhar para a gente só um pouquinho, dá o like, é importante também, para marcar aí, né, no algoritmo a relevância da live, tá bom? Mas vamos botar aqui também no chat de onde todo mundo está assistindo, aqui está acompanhando, para que nossos convidados possam ver que a gente do Brasil todo interessado nessa discussão e a gente que vai acessar o estudo também. Depois da live, hein, gente? Por favor. Depois da live, então, todo mundo vai acessar o estudo, tá certo? Eles vão também dar o link, né, o like, as dicas todas de como acessar. Todo mundo vai acessar aqui depois da live, tá certo? Então, cumprimentando todo mundo, já tem todo mundo aqui, já tem gente falando aqui, a irmã Francimária, que é de Juazeiro do Norte, no Ceará, o Luiz Baraúna, que é aqui de Salvador, a Tânia, de Foz do Iguaçu, no Paraná, a Magda, que é de Fortaleza, da HAC de Fortaleza, no Ceará. Então é isso, Brasil todo aqui assistindo, mais gente vai registrar e a gente volta aqui também daqui a pouco. Vamos lá, Armani, considerações aí sobre esse processo inicial. Maravilha. Bom, primeiro um agradecimento enorme aqui ao Elo pela confiança em mim e na equipe, e todo o apoio que deram ao longo do processo, dialogando, orientando, e, enfim, alinhando e dando suporte para a gente todo o processo. Isso começou no passado, né? A gente começou a discutir isso ano passado, tinha outros componentes do estudo, mas esse é o estudo mais geral. A gente fez outras coisas também. É uma coautoria minha, Tânia Crespo, que está aqui acompanhando a gente, e Moema Hofstetter também. A gente compartilhou partes do documento, sessões, né? Escrevemos partes, revisamos juntos e construímos as recomendações. A gente queria destacar que a gente fez uma consulta bibliográfica muito intensa. A gente tem, acho, sei lá, 7, 8, 10 páginas do documento é bibliografia. Fez uma consulta em fontes acadêmicas. O que existe no Brasil de pesquisa, texto acadêmico, artigos, livros, etc., sobre o tema? Tem muito pouca coisa. Infelizmente, gostou muito pouca coisa. Fez uma varredura muito ampla em várias bases de dados. E fizemos consultas, obviamente, também em produção não acadêmica, que o próprio campo da sociedade civil produz. Aí achamos bastante coisa. Então, isso tudo está listado na biografia, que é uma fonte de informação interessante para quem quiser ir atrás, aprofundar, ver referências, não é? A gente entrevistou também lideranças, as pessoas estão listadas, inclusive, foram entrevistadas no final do documento. Então, tem uma base e fizemos muitas discussões, né? E no final, depois que ele estava pronto, a gente apresentou, inclusive, num seminário para Pão para o Mundo, para os parceiros de Pão para o Mundo no Brasil, com a condução do Elo, que está aqui. A gente partiu de pensar, bom, o que é sustentabilidade das OSCs? Porque a demanda era um pouco essa, era aprofundar, estabelecer situação, as tendências, né, os avanços, enfim, e chegar a convergir, se possível, para recomendações. Então, a gente partiu de uma concepção bastante ampla de sustentabilidade, tentando fugir dessa noção de que sustentabilidade é só grana, é só acesso a recursos financeiros. É isso também, obviamente. Mas a gente fez aplicou uma abordagem bem mais ampla, que envolve toda a dimensão política da sustentabilidade, quer dizer, as condições político-legais do país e do mundo impactam nas condições de sustentabilidade da sociedade civil, dos movimentos sociais, das organizações, assim como questões mais técnico-gerenciais, que são as condições de trabalho, as condições de equipe, de metodologia, de ferramentas, de sistemas, etc., né? E também, obviamente, as questões financeiras. Então, é uma concepção bastante sistêmica, eu diria, integrada de sustentabilidade, onde não dá para olhar só para uma organização ou conjunto, tem que olhar elas dentro de um contexto social, nacional e internacional, para entender o que pode favorecer e desfavorecer a sustentabilidade do seu trabalho e das organizações. Então, esse é um ponto bem importante. Tem uma sessão no início do estudo que apresenta essa abordagem da sustentabilidade que a gente está aplicando, né? E antes de entrar nas fontes, queria já, então, uma das consequências, a principal consequência desta abordagem, Lucas,
é a gente falar em direitos e democracia. Então, antes de entrar em tendências de cada campo de apoio às organizações da sociedade civil, a gente vai fazer uma reflexão sobre a relação entre direitos, democracia e sustentabilidade das organizações da sociedade civil. Que aqui tem uma relação... Diga. Não, Armani, não, eu queria só, na verdade, fazer um elogio aí, me permita só interromper um tiquinho, que é para fazer um elogio, né, de trazer o contexto da sustentabilidade, porque há muita coisa, assim, muita coisa, vírgula, mas você abre as discussões sobre os eventos, etc., sobre o setor, muita gente falando sobre sustentabilidade. Cada um fala de sustentabilidade de um tipo, de um jeito, de, sei lá, um conceito absolutamente elástico. O que eu quero já elogiar aqui, já passar de volta para ti, é exatamente isso que você traz, né? Como vocês colocam a questão da sustentabilidade para uma perspectiva mais ampla, ou seja, não é só grana, acesso a um pequeno e tal, comprometido, inclusive, que compromete, inclusive, a autonomia da entidade, enfim, uma série de questões, mas você coloca isso na perspectiva da democracia, da crise da democracia, por que não, uma ameaça à sustentabilidade das organizações também. A gente está vivendo um momento de instabilidade super intensa na política, né, e tudo. Então, eu queria devolver para você com um elogio, né, fazendo aqui interrompendo, mas já para fazer esse elogio do que eu li aqui, né, achei super interessante essa abordagem e recomendo novamente ao povo, todo mundo, depois da live, vai acessar o texto para ler essa abordagem super interessante. Domingo, de volta contigo, bola contigo de novo. Já aproveito antes de continuar, obrigado pelo gancho, e vou dar um spoiler para quem não leu o documento ainda. Tem um fio condutor no documento que eu poderia chamar de um fio que chama atenção para a necessidade de politização do debate sobre sustentabilidade, das relações de apoio e parceria, certo? Desse campo, porque não é uma questão técnica, não é uma questão financeira, são questões políticas e macropolíticas. Isso atravessa todo o documento, a análise e as recomendações, inclusive. Sensacional. Mas é um spoiler desse fio. Então, veja, as organizações da sociedade se sustentam politicamente, institucionalmente e financeiramente a partir dos valores que elas propugnam e defendem. Então, vamos lá, vou dizer, quanto mais forte for na sociedade o valor da democracia, da participação, da solidariedade, da justiça, dos direitos humanos, da sustentabilidade socioambiental e climática, o direito dos povos, de autodeterminação dos povos tradicionais indígenas, enfim, fraternidade, quanto mais igualdade, equidade, diversidade, quanto mais forte forem esses valores na sociedade, maior a sustentabilidade, favorece a sustentabilidade das organizações. Quanto mais aprofundamento e radicalização da democracia, quanto mais a democracia fizer sentido do ponto de vista de incorporação das pessoas aos direitos, ao usufruto dos direitos constitucionais, mais força vão ter organizações que defendem essas causas, que trabalham nessas causas. E o contrário é verdadeiro. Quanto mais fraca for a aderência à democracia, a adesão aos direitos humanos, a sustentação da perspectiva de direitos, a questão da solidariedade, etc., mais vai enfraquecer tendencialmente o tecido social, o contexto onde se dá a disputa pela sustentabilidade. A sustentabilidade das organizações da sociedade civil é um campo de disputa. Não é apresentar projeto, aprovar projeto, participar de edital. Isso é a parte operacional, é o final. Mas isso tudo tem um contexto de disputa de visões de sociedade, de visões de mundo, da visão sobre direitos e do papel das organizações da sociedade civil em aprofundar acesso a direitos, democracia, etc. Então, é nesse contexto que se dá a nossa abordagem e o que a gente propugna como um jeito de analisar a sustentabilidade das OSCs, Lucas. É por aí que o documento vai construindo a narrativa e a gente tenta trazer evidências e informações nesse sentido. Muito bom. Acho que assim, fundamental essa abordagem e a gente reitera aí a indicação para todo mundo, depois da live, acessar o documento, ler, degustar. Muito bacana a leitura. Queria aproveitar essa paradinha aqui para registrar, então, o pessoal que registrou aqui, o pessoal da SASAC Sergipe, lá de Simão Dias, Sergipe, e o diácono Raimundo Nonato, da de Ananindeua, no Pará, também. Que bacana, todo mundo que está por aqui, uma honra, cada um de vocês, né, tá por aqui também. E queria aproveitar para cumprimentar também a Elzinha de Abreu, da comunicação do Elo, e a Tânia Crespo, que está aqui, que é uma das autoras do evento, está aqui também no chat. Tá aqui. Ela já tinha registrado o lugar onde ela está acompanhando, agora ela registrou aqui, está presente. Tânia,
Um beijo para você também, obrigado, viu? Por tudo, por estar aqui acompanhando, enfim. É uma pena que as lives aqui no Insta, elas são limitas, né, para ter mais gente e tal, mas certamente depois a gente pode trocar figurinhas aí, quem sabe a gente pode bater esse papo mais para frente. E queria então aproveitar para todo mundo, ó, a Elzinha já está aqui também, dando a dica para quem está querendo acessar o texto. Elzinha, beleza, dê a dica, mas diga pro povo que só pode acessar depois da live, viu, Elzinha? Senão o povo já quer desligar aqui e ir pra lá e você me quebra. Um beijo, Elzinha, obrigado, viu? Vamos lá. Queridos, queria retomar aqui, então, nosso fio da meada após a descontração. A gente falar um pouco. Você fez essa introdução e disse, olha, eu queria trazer esse elemento, e eu ressaltei, fiz questão de ressaltar, porque é um elemento fundamental, porque sustentabilidade você pode falar de todo tipo, né, para qualquer coisa, né, às vezes até para coisa errada. Então, a gente, né, acho que essa informação e esse lugar de onde fala, né, esse olhar, né, localizar esse olhar, como a gente fez agora, foi super importante. Mas eu queria que você falasse, então, um pouco dessas tendências do financiamento, né? Vocês trazem isso no estudo muito bem delineado, os tipos, tal e tal. Então, vamos fazer um pouquinho, assim, didaticamente também, procurar um pouquinho didaticamente. Sei que o tempo também é pouco, mas na medida do possível, trazer isso didaticamente, essas tendências, um pouco as características, né? Os desafios também, porque não, desses doadores. Vamos falar um pouquinho dos resultados do estudo, né, para o povo ficar com mais vontade ainda de acessá-lo logo depois da live, que todo mundo vai fazer isso. Beleza, vou lá. Eu vou fazendo e vou pedindo para a Fátima, na medida que ela quiser complementar cada comentário, obviamente, entra com informações. A Fátima tem muito a contribuir também nesse acompanhamento. O primeiro campo que a gente pega justamente do marco regulatório, as fontes públicas não governamentais de recursos, através, sobretudo, do marco regulatório, Miroski, né? E aí o que a gente observa, o que a gente faz metodologicamente é dar um pouco de informação histórica, informação sobre aquele setor, aquela fonte, depois a gente vai para alguns dados de caracterização, certo? Dos dados que há disponíveis, depois a gente vai analisar tendências e o que pode vir por aí. Então, quando a gente faz isso olhando para o dado recursos governamentais, a gente valoriza muito o Miroski. Miroski fez uma revolução nesse campo, para quem tinha a experiência dos editais anteriores ao marco regulatório, lá nos anos 80 e 90, sabe, e percebe que é uma mudança, botou as coisas num outro, o apoio, a transferência de recursos público governamental para a sociedade civil, colocou num outro patamar de transparência, de facilitação de acesso, mais universalização de acesso, que antes era muito desigual, ainda é desigual, mas é muito melhor hoje do que foi. Então a gente faz rasgados elogios ao marco regulatório, a gente traz elementos recentes da avaliação de dentro do próprio governo, que estão em documentos, e da sociedade civil, sobre onde é que estão ainda desafios de avanço, certo? Tem muitas dificuldades na cultura do gestor público, municipal, estadual, né? Enfim, tem barreiras internas, tem uma coisa de que o espírito da lei parece que não pega em alguns campos, as pessoas seguem com aqueles cacuetes antigos, apesar de dizerem que segue a lei, na prática não seguem. Enfim, tem uma série de coisas aí. O dado que eu queria ressaltar é o seguinte, quando a gente olha os dados, o governo publicou dados da evolução das transferências do governo para a sociedade civil dos últimos 6, 7 anos, por 7 anos, 2016 a 2022. Nesse período, 2016 a 2022, o governo transferiu 2 bilhões e 800 milhões, algo assim. Não é muito, gente. Não é muito para o governo. Não é muito, é pouco, inclusive. É muito menos que a filantropia brasileira, certo? Num ano. Então, o governo, em 7 anos, transferiu menos de 3 bilhões de reais para as organizações da sociedade civil. 82%, olha, 82% foi via emendas parlamentares. É uma loucura. Não sei se vocês têm a noção disso. 82%. Eu me surpreendi quando vi esse dado. E excesso por emendas parlamentares é uma coisa interessante, se abriu com uma perspectiva e se ampliou muito. Hoje todo mundo tem uma ou duas ou mais emendas parlamentares em diferentes níveis, né, estadual, federal, etc. É relativamente fácil, entre aspas, desde que tu tenha uma boa articulação política no teu estado, né, obviamente, mas está sob escrutínio da sociedade, está sob uma lente, uma lupa em cima, né, de instituições públicas de controle, do Supremo Federal, Supremo STF, com o ministro Dino, né, também fazendo coisa, tem pressões no Congresso, então é um terreno minado hoje, que pode facilmente trazer elementos desfavoráveis à reputação, ele pode ferir reputacionalmente uma instituição. Então tem que ter muito cuidado no acesso, no gerenciar os recursos, no prestar contas. Então tem um dado aí de
de alerta que é político, tem um risco político. É importante acessar, saber gerenciar, é um volume de recursos considerável normalmente, especialmente se for uma emenda federal, mas tem riscos aí reputacionais neste momento, e que podem até crescer em função do contexto político, que a gente está já se avizinhando uma campanha presidencial do ano que vem, enfim, e estadual. É importante estar atento. Mas o que a gente vê, que eu me esqueci de dizer, é que esses recursos de 2016 a 22 não cresceram. É um crescimento muito leve, que é mais, quando tu vê o gráfico, é uma estabilização, na verdade. Não variou muito nesse período, anualmente, as transferências do governo. Veja, o contexto, a conjuntura 2016 era uma, 2017, Temer, pós-impeachment, depois vem a eleição, depois vem o governo Bolsonaro, obviamente, esses números caem, depois voltam a se recuperar com o Lula 3, mas tu olha no conjunto, tem uma certa estabilidade, uma coisa se equilibra. Não é um gráfico de crescimento, o que preocupa muito, porque deveria ser muito maior as transferências de apoio do governo federal às organizações da sociedade civil. Fátima, deixa para te fazer um comentário nesse Acho plano. que tá, pode seguir, Domingos. Vamos. Ah, tá. Tá bem. Gaso. Bom, cooperação internacional. Aí eu acho que certamente tu vais entrar. Cooperação internacional e desenvolvimento, uma segunda fonte fundamental, Fátima já mencionou, as organizações da sociedade civil, as ONGs do hemisfério norte, europeias sobretudo, mas também norte-americanas, tiveram uma contribuição muito importante na transição do Brasil pós-ditadura, para o processo de liberalização, democratização e contribuição para a construção do que existe hoje de sociedade civil no Brasil. Não teríamos a sociedade civil que temos se não tivesse havido a contribuição estratégica das organizações internacionais, das igrejas europeias e do hemisfério norte, de movimento sindical, feminista, etc., de direitos humanos, que apoiaram e seguem apoiando em grande medida a sociedade civil brasileira. A gente expressa isso nos documentos. Agora, o Brasil perdeu prioridade na cooperação internacional, porque o Brasil se desenvolveu. Então, é uma notícia até boa. O Brasil passou a ser um país dito subdesenvolvido, de baixa renda, para um país de renda média. O Brasil está sempre entre a 7ª, 8ª, 9ª economia mundial. Isso são números também, isso leva em conta a renda per capita. Então, tem elementos positivos nesse processo de avanço socioeconômico da sociedade. Mas isso significa que nós deixamos de ser prioritário para a cooperação oficial dos países. A cooperação oficial, você tem uma lista. O Brasil saiu da lista de prioridades por isso. Então, imagine uma ONG europeia que quer financiar o Brasil, que tenha recurso do governo do seu país, ela não pode pegar recurso do seu governo para apoiar um projeto no Brasil. Dificilmente, porque o Brasil não é prioritário para aquele governo. E aí vem a notícia que é mais complicada, as ONGs, em geral, no hemisfério norte, sobretudo na Europa, estão sob uma pressão enorme, com desafios muito grandes de mobilização de recursos. Certo? Está sendo muito difícil, porque a gente acompanha o noticiário, vê como cresceram as forças de direita, de extrema-direita nos parlamentos europeus, nos regimes parlamentaristas da Europa, não é? No próprio parlamento europeu, né? Partidos de nazistas ou neonazistas crescendo, conquistando cadeiras, e não só na Alemanha. Isso tudo repercute nas políticas dos governos parlamentaristas, obviamente. Então, quem é o representante do Ministério da Cooperação, que volume de recursos vai ser aplicado na cooperação internacional, que temas vão ser priorizados, que temas vão ser evitados. Então, tudo isso significa efeitos recessivos, retroativos, de conservadorismo e cortes na cooperação em termos de volumes financeiros e também em termos de temas a serem priorizados. A cooperação holandesa, por exemplo, deixou de apoiar, cortou muitos apoios, cortou financeiramente, cortou vários apoios na área de diversidade sexual, de combate a todas as questões de pessoas convivendo com HIV/AIDS, questões de sexualidade, cortou apoios a muitas ONGs do Hemisfério Sul, no Brasil inclusive, para ver uma das consequências disso. Nos Estados Unidos, sim, a gente sabe o que está acontecendo, o que aconteceu com a USAID, né, com a Inter-American Foundation, o governo Trump, está sendo terrível também. Na Amazônia, a gente vê muito direto as consequências disso. Eles tiveram projetos cortados que estavam em andamento. Então, tem uma coisa regressiva na cooperação. Diminui os recursos e vão continuar reduzindo, parece. Corte de temas, mais seleção de regiões, de organizações. Um recrudescimento, isso apareceu muito nas entrevistas de pesquisa, um recrudescimento das exigências administrativas, que o pessoal chama de burocráticas, que em parte são, algumas que não se justificam. Outras sim se justificam, mas poderiam ser construídas de forma mais dialogada, mais fundamentada, para que as organizações compreendessem melhor de onde vem aquela exigência, por que ela é importante para a organização no seu contexto, como é que ela pode ser atendida. Então, aí tem coisas... E a questão também de sistemas de monitoramento e avaliação, ou lógicas de monitoramento e avaliação, que não são construídas com a organização apoiada. Então, é uma coisa muito
muito do hemisfério norte olhando para o sul global, e não o sul global sendo um sujeito de construção de como é que ele avalia os resultados, o impacto do seu trabalho. Então, a cooperação, as tendências são bem ruins. Tem alguns sinais positivos em alguns países da Europa, que as ONGs parece que têm conseguido arrecadar, nas suas campanhas de arrecadação, de doação de indivíduos, têm conseguido aumentar o volume financeiro arrecadado. Mas são coisas ainda para ver se são uma nova tendência ou se são coisas pontuais em alguns países, em algumas organizações. Acho que, só complementando aí, essas arrecadações dos países do norte, eles enfrentam também os problemas no seu próprio território, como, né, como a questão da migração muito forte nos países europeus, a migração, né, do norte da África, de outros países, enfim, para a Europa, e isso tem um impacto grande também, não só na arrecadação, mas na destinação dos recursos também, dos recursos disponíveis para a cooperação internacional, também uma prioridade a determinadas situações. E acho que tem também uma priorização de temas, né? Tem temas que são, né, que não são mais do interesse da cooperação, e tem temas que são de grande interesse, como hoje a questão climática, a questão, né, do meio ambiente, pegando a região norte do país, enfim, uma certa priorização de algumas organizações, de alguns países, né, muito ligado também a seus interesses econômicos, né, interesse aí na questão do minério, na questão, né, não só do ar, mas também dos recursos naturais, né, no norte do país. Então, são coisas para a gente ficar também atento, né? É isso. A Alemanha, né, no caso específico da Alemanha, a Alemanha teve o seu orçamento aprovado. O orçamento de 2025 foi aprovado semana passada, né? Então, eles estavam funcionando até agora com o orçamento provisório. Há uma destinação grande de recursos para a defesa, isso é uma realidade dos países europeus, né? Da cooperação europeia, que os países estão, né, também cuidando de investir mais no seu próprio sistema de defesa, e, de certa forma, há uma tensão sobre de que forma isso vai ou não impactar na cooperação. A nova ministra do desenvolvimento da Alemanha, desenvolvimento social, né, que é essa área que pega a cooperação, que apoia iniciativas no sul global, defende que se manter os limites, né, manter os valores do apoio ao movimento, ao desenvolvimento no sul, mas em que medida isso vai conseguir se efetivar diante de outras agendas, é uma questão em discussão. Né? É importante. Muito. Deixa só, Lucas, ressaltar uma coisa que Com certeza. Aqui a cooperação sempre teve dentro do cálculo geopolítico dos países do hemisfério norte, né? Não se fala em colonialismo à toa, né? Ou neocolonialismo. Quer dizer, sempre, mas isso ficou muito pior. Quer dizer, a conexão entre cooperação e interesses estratégicos, políticos e interesses comerciais dos países é muito mais intensa e mais nítida, mais sem vergonha. Antes era um pouco mais, talvez com vergonha. Agora é sem vergonha essa conexão. Então tem que estar muito atento aos interesses aí geopolíticos, comerciais dos países e as suas influências na cooperação. E por último, da cooperação, um dado que às vezes as pessoas não têm noção, é importante a gente falar, a dependência crescente das ONGs europeias em relação ao recurso dos governos dos seus países. E tem organizações que, por exemplo, dependem, metade do seu orçamento da ONG vem de apoio do governo do seu país. Outras é 60%, é 70%, tem organizações que dependem 90%, 80%, mais de 80% do seu orçamento vem do orçamento. Veja que isso coloca um monte de condicionamentos e restrições porque essa ONG pode apoiar ou não, que temas, que organizações, que tipo de apoio. Então isso restringe a autonomia das organizações, muitas delas que apoiam nossas organizações no Brasil, enfim, no Hemisfério Sul. Isso tem implicações políticas muito sérias e que tem a ver com o contexto político, obviamente, na Europa, sobretudo. Muito bacana. Queria
aproveitar então, depois esse contexto super bem detalhado, enfim, didaticamente exposto, muito, muito, muito interessante. Queria aproveitar aí para vocês tomarem uma água, cumprimentar todo mundo que está chegando por aqui, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Queria cumprimentar também quem vai assistir depois, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também. Boa lavagem de prato, boa lavagem de roupa, porque é isso, viu, Fátima, Domingos? O pessoal diz que de vez em quando resolve, bota lá para lavar um pratinho e assistir a live e coisa e tal. Então, você não deixa o sabão, né, demais, não deixa o prato cair e tal, não misture roupa branca com roupa colorida. Então, se puder dar alguma dica, é essa, para além do campo aqui institucional. Mas vamos lá, obrigado aí pela sua audiência também, sejam todos muito bem-vindos. Para quem está aqui ao vivo, para quem assiste depois também, o registro é sempre importante também. Leia, comente, compartilhe os nossos materiais, enfim, é sempre bom também. E por falar nisso, queria aproveitar também para convidar todo mundo, dia 23 de setembro, às 19 horas, a gente vai estar lá no nosso canal no YouTube, não vai ser no nosso perfil no Instagram, vai ser no canal no YouTube. Eu vou estar com o Danilo Junjas e a gente vai estar falando sobre 52 formas de captar recursos, o poder da diversificação. O Danilo vem estudando todas essas formas de captação de recursos para as organizações e a gente vai falar um pouquinho sobre as 52 formas de captação de recursos e o poder da diversificação no dia 23 de setembro, 19 horas, no nosso canal no YouTube. Então, todo mundo lá para falar um pouquinho sobre a captação de recursos e tal. Acho que tem tudo a ver com o papo que a gente está tendo aqui hoje, né? Talvez um desdobramento até de como você vai falar do seu desenvolvimento institucional a partir da captação de recursos também, tá bom? E daqui a pouco tem mais novidade, texto novo também, a gente está lançando, não está disponível ainda, mas no decorrer da semana, provavelmente amanhã, nos próximos dias, vai estar disponível, uma parceria com o Oscar Moreira, grande advogado mineiro Oscar Moreira, querido parceiro, e a gente está lançando um texto novo agora, que é aplicação subsidiária do Decreto Federal 8726 de 2016, o 8726, né? Como meio para oxigenar o Miroski na sua cidade. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como as entidades, as cidades, né, os municípios pequenos têm utilizado, têm trazido para seu âmbito jurídico o decreto federal de forma subsidiária e tal, e isso tem ajudado os municípios a oxigenar o Miroski em pequenas cidades que não tem como fazer, às vezes não tem condição política de fazer um decreto novo, revisão e tal. Então, incorpora o decreto federal e avança. É isso. Essa é uma experiência interessante que o nosso amigo Oscar Moreira está trazendo para a gente. Não deu tempo de ficar pronto hoje, mas certamente nas próximas horas estará disponível para quem tiver interesse nessa discussão no marco regulatório também. Bom, queria voltar aqui para o nosso papo aqui com o Domingos, com a Fátima. Tem uma questão do texto que chama muito a atenção, que é a parte das recomendações. Vocês já trouxeram isso, aqui já chamaram a atenção para isso me chamou muito a atenção, porque tudo bem, a gente traz toda a problemática, traz toda a questão da ameaça, né? A gente até fala um pouco sobre, em tom grave sobre isso, né? Das questões políticas, enfim, mas ao final também você tem aí recomendações, né? E as recomendações elas são para diversos atores, digamos assim. Tem recomendação para as OSCs, recomendação para o governo, né? A respeito do Miroski. Você tem recomendações para próprias organizações filantrópicas, os fundos independentes. Então vamos falar um pouquinho sobre essas recomendações e de repente mapear aí esses atores, né? São 5 áreas que vocês delinearam aqui. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí para o nosso público. Ô, Lucas, eu só queria pedir ao Domingos para ele falar sobre antes de a gente entrar nas recomendações, que ele fale rapidamente sobre um terceiro bloco também, que a gente trata no documento, que é sobre a filantropia social. Né? O contexto da filantropia social, que é eu diria, um aspecto importante no processo também, então também desse uma rápida pincelada sobre o panorama antes da gente entrar nas recomendações. Legal, Fátima. Acho que assim, tá certo. Assim, a gente vai falar um pouco sobre as recomendações para esses atores. Eu acho que tem um passinho anterior aí que é também falar um pouco desses atores, né? O ISP, né? Ou seja, a investimento social privado, a filantropia, os fundos independentes, a gente citou. Tem recomendações para esses atores, mas vamos falar um pouquinho do lugar desses atores, então, nessa discussão.
É muito importante isso, sim, porque a filantropia brasileira, cumpre um papel bem importante nesses processos todos de defesa e promoção de direitos, apoio às organizações da sociedade civil, tem um campo vasto, diversificado, de institutos, fundações, organizações sem fins lucrativos nesse campo, né? Corporativas, familiares ou comunitárias, enfim. A gente analisa isso, valoriza a contribuição da filantropia brasileira, né? Mas também valoriza, inclusive, no sentido que são quase 5, o censo GIF de 2020, dos dados de 2022, deve ter dados mais atuais agora, mas de 2022 falava em quase 5 bilhões de reais ano de contribuição. É muito relevante. Se a gente olha o contexto de Brasil, de demanda, de necessidades, a gente diz, puxa, que pena que é pouco. Mas é um volume muito considerável de recursos. O problema é que esse volume de recursos ele cresce, mas cresce muito lentamente. Ele dá saltos em emergências, como a pandemia, né? Ou como enchentes no sul, ou em outras situações. Mas depois, isso tudo com a parte de CNPJ, de contribuição de empresas e tal, mas também pessoa física, mas depois ele volta a estabilizar em níveis mais ou menos já conhecidos. Então, a gente não tem um fenômeno de crescimento, dada a crise de sustentabilidade, vou chamar até de crise, digamos, a perspectiva a tendência de redução dos recursos internacionais e de estabilidade dos recursos públicos, não tem como contrapartida um aumento substancial da contribuição financeira da filantropia. O que seria absolutamente fantástico a gente poder comemorar e dizer que a filantropia brasileira tem dobrado a cada ano o volume de recursos. Não é o que está acontecendo. Tem uma certa estabilidade, um crescimento gradual, mas muito aquém do que a gente desejaria. Isso é um primeiro questão. A segunda é que a filantropia brasileira tem coisas muito interessantes, tem instituições com um trabalho incrível, que são referência, instauram processos que viram inovações na forma como atuam, nos temas que abordam e como financiam, mas isso é uma ponta. A maior parte da filantropia brasileira ainda é uma filantropia que tem que superar muitas coisas. Tem que superar a desconfiança das organizações, tem que superar o medo dos pobres, no sentido assim, simbólico, inclusive, não é? De apoiar a autonomia, de fortalecer as organizações, de fortalecer movimentos sociais. A filantropia brasileira, no geral, ela vive numa zona de conforto, ela apoia cultura e educação, sobretudo. Educação todo mundo faz. Ninguém discorda de apoiar a educação, né? Ninguém discorda de apoiar a cultura, embora muitos discordem, né? Sem entender o que é a Lei Rouanet, inclusive, fazem acusações indevidas, não é? Agora tem que apoiar as pessoas que estão disputando e protegendo territórios de comunidades em relação à exploração mineral no Mato Piba, por exemplo. Quem é da filantropia que vai entrar? Entendeu? As organizações que lidam com conflitos na Amazônia, onde lideranças estão sendo assassinadas, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, por décadas, com índices altíssimos de pessoas assassinadas por ano. Onde é que está a filantropia brasileira aí? Então a elite brasileira é muito elitista. Pensa muito em seus interesses comerciais, familiares, e se entrega pouco a se comprometer com os... E digo isso com voz alta, a filantropia brasileira se compromete pouco com o desenvolvimento mais integral, justo, solidário desse país. Algumas organizações fazem, algumas famílias fazem. A maior parte faz o que foi chamado no Congresso do GIF de filantropia recreativa. Isso é, Armani, não precisa nem traduzir, né? O sim, conceito é eloquente o suficiente. quando eu trabalhei um período, né, com transexuais, travestis em situação de rua, em situação bem difícil de usuária de crack, tá bem lá em São Paulo, né, na Cracolândia e tudo mais. E foi uma experiência bem dura. E aí eu cheguei na minha cidade, no interior da Bahia, em Queimacan, e fui conversar com minha mãe. Minha mãe, você tá trabalhando com o que lá? Eu fui contar isso pra ela, né, achando que eu tava... Aí ela olhou pra mim, achou aquilo tudo bacana, assim, um trabalho bonito, mas ela disse, meu filho, não conta pra ninguém aqui não, porque senão o povo não vai querer falar com você, assim, é um negócio muito esquisito, assim, e tal. A impressão que me dá é que quando entidades trabalham com temas como esse, cabeludos, coisas que estão fora do circuito de cidadania, coisas esquisitas, né, exato, como essas que você citou e como essas que eu estou tratando, né, ninguém quer saber. Aí tirar foto com criança, com idoso, beleza. Mas esse tipo de caso a gente não apoia. Então, onde está a filantropia, né? Então, acho que eu uso um pouco a história da minha mãe para usar um pouco essa analogia, né? Então, às vezes a filantropia corre também. Ninguém quer falar com você quando você atua com áreas tão densas, tão complicadas, né? Tem instituições filantrópicas internacionais atuando no Brasil, instituições filantrópicas brasileiras que têm uma atuação exemplar, volto a dizer, tanto em temas quanto em formas de relacionamento e de padrão, de fortalecimento de organizações, de autonomia, apoio ao desenvolvimento institucional, poderia citar várias, mas ainda é uma ponta de um iceberg. A maior parte, 80%, 90%, não é isso, infelizmente.
A maior parte ainda é aquela coisa muito... Lembra a filantropia corporativa, que não quer fazer nada controverso por causa da marca da empresa que está associada, né? Às vezes isso afeta, inclusive, às vezes institutos familiares, embora não sejam corporativos. Então tem aí um DNA, eu poderia chamar quase entre aspas, assim, que tem que ser superado. Muitas organizações fazem o esforço de superar, mas outras sequer acham que isso é um problema, certo? Então, eu vou falar aqui claramente, a gente tem a democracia está sob ataque no Brasil. A democracia está ameaçada no Brasil desde 2015 e 2016. A filantropia tem que se comprometer com o compromisso democrático, com defesa de direitos. Isso não é só apoiar projetos, isso é articulação, é participar de campanhas, de iniciativas. E tem algumas instituições filantrópicas que estão engajadas, envolvendo a BONG, a Rede Como A e outros organismos, e fazem isso. Mas é um número pequeno de organizações. A gente tem que aumentar, favorecer e criar condições para que haja uma articulação política mais ampla que abarque um número maior de organizações filantrópicas que venham a se comprometer de forma mais explícita, não quer dizer que não tenha esse compromisso, mas de forma mais explícita, botando seu peso institucional em prol de causa de direitos, em prol da democracia, etc. Porque essas coisas todas estão sob ameaça no Brasil. A gente tem uma eleição presidencial muito difícil o ano que vem. E perder aquelas eleições é perder muito. Perder eleições estaduais é perder muito. Perder, eu digo, na perspectiva de promoção e defesa de direitos, né? Muito bacana. Queria aproveitar para cumprimentar a Candice Araújo, da equipe do Elo também, conselheira do Confoco, minha amiga querida, também chegou por aqui. Candi, um beijo para tu. Amanhã a gente se vê, né, em Brasília, para a reunião do Confoco também. Então, já nessa expectativa, queria também cumprimentar aqui o pessoal do Instituto Vida Nova, lá de São Paulo, que trabalha com HIV/AIDS, e eu citei aqui o exemplo, ele, né, aqui se solidarizou com essa história, marcou também a dificuldade de atuar, por exemplo, em temas como HIV, e com, né, situações tão delicadas e tal. Queria cumprimentar todo mundo que está por aqui, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estamos chegando aqui no final, mas tem gente chegando, tem gente aqui dialogando com a gente, tá bom? Então, meus cumprimentos, é uma honra cada um de vocês que está por aqui. Bom, vamos então falar um pouquinho das recomendações aqui, Armani. Vamos trazer, então, eu citei a coisa das recomendações, a gente voltou para fazer um pouco do contexto, mas a gente tem aqui já no final do estudo, e de forma muito assertiva e positiva, recomendações, né, alguns atores e tal. Vamos falar um pouquinho, vamos destacar um pouquinho, então, o papel desses atores e as recomendações para esses atores. Eu acho que é super importante aqui trazer para o nosso público. Maravilha. Eu vou trazer alguns exemplos aqui, que documento na frente, na tela do meu lado aqui. A primeira coisa que a gente faz é a recomendação às organizações da sociedade civil. Quer dizer, lutar pela sustentabilidade do campo e de cada organização é começar pelo tema de casa. Não dá para ficar só externalizando responsabilidades, né? Tem que também assumir as responsabilidades que o próprio campo tem com a sua sustentabilidade. Então a gente fala, vou dar alguns exemplos, em redução da dependência, tu está falando aí da atividade próxima, nossa, que legal, né? De diversificação, redução de dependência, aprofundar as relações de parceria, de confiança nas relações de parceria, quer dizer, tentar transformar essas relações de apoio em uma relação mais política e com confiança, mais transparência, né? Não depende só das organizações, obviamente, mas elas podem avançar. A inovação... Amani, nesse ponto, eu queria só destacar que foi objeto da pergunta aqui do pessoal do GP, da assessoria, falando sobre confiança também. Então também já responde aqui a uma pergunta que veio no chat, só para a gente também acenar aqui para quem colocou o tema da confiança na conversa. A gente não tem tempo de lidar com todo mundo, mas trazendo aqui também esse tema. Vamos lá, vamos seguir. Isso, e aqui tem uma coisa que eu anotei aqui para falar, que a gente tem que trabalhar nessas relações de apoio, quando a gente tem um financiador, um doador, para deixar de considerar isso uma relação de gerenciamento de projeto, de execução, monitoramento, prestação de contas somente, isso também, mas deixar de ser só isso para ser uma relação de aliança política estratégica. É uma aliança estratégica em prol de direitos, é uma aliança estratégica em prol de causas, é uma aliança estratégica em favor do aprofundamento da democracia e da dignidade das pessoas. Isso se materializa num projeto, mas não nos percamos nas minúcias do projeto, certo? E não deixemos de falar de que somos aliados estratégicos, se é que somos muitas vezes, às vezes não somos nesses projetos, mas é só sair de ser refém dessa relação instrumental de gerenciamento de projetos para colocar essa relação sem negá-la, mas colocá-la dentro do contexto de uma relação de aliança estratégica com uma organização do Hemisfério Norte ou uma organização financiadora brasileira. Isso é muito importante, que é politizar essas relações, não é?
Bom, inovação e estratégias de mobilização de recursos, a ideia de desenvolver projetos mais abrangentes em coautoria com outras organizações, construir projetos juntos, com mais outras pessoas dentro de que abranjam um território, comunidades, para ter mais potência, certo? E mais qualidade na execução. A comunicação, quer dizer, alocar mais recursos e energia para estratégias de comunicação, focado em posicionamento institucional, a narrativa persuasiva sobre a causa que defende, o seu papel em relação ao desenvolvimento dessa causa, em conexão com a estratégia de sustentabilidade. Que essa conexão, comunicação, estratégia de sustentabilidade, tem que ser muito melhor trabalhada por muitas organizações. E assim por diante, né? Tem outras aí. As de cooperação internacional, vou dar alguns exemplos, a gente fala que as organizações internacionais deveriam ampliar a transparência e mais informações para as organizações apoiadas no Hemisfério Sul, no Brasil, enfim, sobre seus contextos nacionais, sobre tendências, oportunidades, riscos, mais transparência, justamente para ter uma relação mais de aliança estratégica. As organizações do Hemisfério Norte deveriam participar em diálogos políticos com as instituições da filantropia e do investimento social brasileiros, privado brasileiro, sobre os desafios de sustentabilidade do campo. A gente não vê isso, eu desconheço espaço de diálogo e articulação entre ONGs europeias ou do Hemisfério Norte, com instituições de filantropia, com movimentos sociais, com organizações da sociedade civil, ONGs, para discutir os desafios da sustentabilidade, como elas podem contribuir. É isso que nós estamos recomendando. Recomendamos que elas revejam as exigências relacionadas a modelos e instrumentos de prestação de contas. São coisas, algumas descabidas, outras precisam mais explicação, mais compreensão de lado a lado. Tem um tema aí para ser melhor trabalhado com essas exigências, desenvolver mais confiança, né? A gente sugere que as organizações do Hemisfério Norte desenvolvam diálogos com organizações parceiras, com organismos como a BONG, como o ELO, CAIS, etc., com escritórios de contabilidade, de auditoria, para pensar exatamente como é que pode haver prestação de contas sem que haja perda de autonomia das organizações, sem que elas precisem despender tanto tempo na prestação de contas. Construir procedimentos mais aceitáveis para todos os lados, né? E participar e apoiar campanhas públicas de valorização do trabalho dos movimentos e das ONGs, que é muito importante para disputar a opinião pública, né? E apoiar a articulação e intercâmbio das ONGs no Hemisfério Sul, no Sul Global, enfim. Essas algumas das recomendações, nem são todas. Muito bom. Queria... Tem mais? Acho que Tem mais? só para... Você falou que tem reunião do Confoco amanhã, lembrando, tem uma recomendação também em relação a você, né? De uma possibilidade de diálogo entre os fundos independentes, tem algumas redes, né, alguns processos de articulação de fundos que apoiam iniciativas comunitárias, para pequenos projetos, enfim, em diálogo, estabelecer um diálogo com foco essas redes, né, para pensar possibilidades de constituição de fundo a partir do governo brasileiro, né, no contexto do Miroski, que é, eu diria, a origem desse debate, a possibilidade de ampliar acesso a recursos, mas com fundo a gente vê várias iniciativas do governo isoladas, de editais de projeto, tentar ver uma forma de... né, orquestrar melhor isso, enfim, e vendo a possibilidade de acesso mais prático para as organizações também de base, né? Organizações de base comunitária, né? Grupos incipientes, enfim. E também, no âmbito também do Miroski, né, no incentivo uma recomendação para o governo no sentido de aprofundar a capacitação dos funcionários públicos, né, considerando que há uma deficiência aí no funcionalismo público municipal, estadual, federal, de aplicação da lei, enfim, e de capacitação também das organizações da sociedade civil em relação às estruturas de apoio e aprofundar também, né, assim como na CID, né, na cooperação internacional, né, as questões relacionadas à transparência e controle social dos recursos públicos, né, evitando problemas aí, né, de criminalização, enfim, mas dando suporte preventivo à aplicação de recursos. Basicamente,
Muito bom, muito bom. Queria dizer que, assim, sensacional, o estudo é muito bom. Reiterar para o pessoal aí, acessem. Dizer para a criatura que está ligando aqui que é depois, que não tem como atender telefone no meio da live. Tá vendo, Azinha? Por que que a gente tem que dizer para o pessoal que é depois da live? Porque senão o cara faz que no meio da live ele quer abrir o link, quer ligar para mim no meio do negócio. Olha, criatura, depois da live, eu insiro você no grupo do Acho que Legal no WhatsApp, que tem 700 postagens por ano de conteúdo que sai por aí, inclusive o estudo do Ela. A gente vai também divulgar lá no nosso, nas nossas redes e tal. É sempre, né, uma parceria, sempre importante. Agora, no meio da live, criatura, não dá, tá bom? É depois da live, por favor, tá certo? Seguindo aqui, já tá no final. Daqui a pouquinho, então, já tá no final, tá certo? Queria dizer que, pô, porque assim, eu costumo dizer aqui, Armando e Fátima, que live, quando é boa, a gente pisca o olho e ela está acabando. Então, tinha muita coisa bacana para a gente explorar ainda no estudo, mas é bom também, porque deixa aquele gostinho aí de quero mais, o gostinho aí do pessoal acessar o, o estudo para poder ver. Vocês vão dar a dica daqui a pouco de onde está o estudo. Antes, eu quero dizer para o pessoal que dia 23 de setembro, às 19 horas, lá no nosso canal Acho que Legal, no YouTube. Então vai ser no YouTube. A gente vai falar sobre 52 formas de captar recursos, o poder da diversificação. Vamos estar com o Danilo Junjas falando sobre captação de recursos. Dia 23 de setembro. Então a gente vai estar com o Danilo. Mas antes disso, o pessoal aqui vai dar o link. Agora sim, Elzinha, está na hora de soltar o link da gente para o pessoal poder, daqui a pouquinho, acessar o estudo, poder ler, degustar isso. Gente, aprofunde-se, download é obrigatório. Leiam o estudo, está muito bacana, então se aprofundem. Então, o pessoal vai dar o link e eu queria que vocês finalizassem aqui, então, deixassem suas honrosas despedidas, deixando uma dica para pequenas organizações. A gente falou sobre várias questões aqui, mas aí a gente tem um público muito grande, né, do que a gente considera os grandes gestores, os grandes dirigentes de pequenas OSCs, né, de pequenas organizações do Brasil todo. Vocês viram aqui um pouquinho dos exemplos de gente do país inteiro e tal. É uma preocupação com a gente, essas pequenas organizações, são 60% das organizações no Brasil. Então, disso tudo que a gente conversou, tem a ver com essas pequenas organizações? Eu sei que tem, mas dê uma dica aí para as pequenas organizações, junto aí das considerações finais, das honrosas despedidas de vocês. Muito bom, muito bom. Eu acho que as pequenas organizações sempre são o maior desafio, né? Eu acho que tem uma coisa importante que, assim, para quem não tem ainda, acompanhe e busque acessar, tente acessar recursos, apoio dos fundos independentes, dos fundos comunitários, fundos setoriais, dos fundos da Rede Como A Rede Como A é uma rede que reúne 18 fundos temáticos ou territoriais e fundações no Brasil. Tem fundos também regionais, indígenas, quilombolas, vários da Amazônia e outras regiões. Então, isso começa a proliferar no Brasil, que é um jeito de dar mais acesso às organizações locais, pequenas e comunitárias. Então, isso é uma primeira estratégia. Muitos já usam isso, obviamente, né? Mas é um caminho muito importante. Obviamente, as emendas parlamentares estão aí, então elas dependem de construção e articulação política, mas é uma dica importante no nível local, estadual, sobretudo, não é? Para isso. E eu acho que uma coisa importante para as pequenas é superar o pequeno, se articulando com outras organizações, construindo projetos conjuntos. Então, projetos que abarquem um território, projeto entre 2 ou 3 organizações que possam, elas não precisam virar uma organização só, mas vão construir uma proposta de intervenção conjunta sobre um território, junto com a população, a comunidade daquele território, compartilhando responsabilidades, coordenação e gestão, aumentam as chances de financiamento, por causa do aumento do número de pessoas beneficiadas, porque são mais de uma ou 2 organizações envolvidas no processo. Então, olhando de fora, realça muito maior a relevância, a importância de dar apoio àquele processo e dar mais qualidade. Obviamente, tem 3 organizações, 4 trabalhando juntas, vai dar mais qualidade para o projeto e para a sua implementação. Isso são coisas básicas. A outra, se puder, busque apoio, se puder remunerar, ou então de apoio voluntário, busque apoio para arrumar melhor a casa. Mesmo sendo pequeno, tem que ser arrumadinho, sabe? Bem organizado. Não é porque é pequeno que pode ser esculhambado, não. Do sentido da gestão administrativa, as coisas têm o seu lugar, a gestão financeira ser bem estabelecida, com um sistema, mesmo que básico, mas confiável, idôneo, que satisfaça eventuais financiadores e apoiadores,
uma gestão que tenha governança, tem uma gestão afinada, construção de decisões, uma comunicação, não tem grana para pagar um comunicador, mas que tenha alguém, um estudante de comunicação, o filho de alguém, um amigo de alguém que vai colaborar e ajudar a organizar um pouco a comunicação da organização nas redes sociais, pelo menos se não tiver site. Sempre é possível, sem dinheiro ou com pouco dinheiro, melhorar um pouco as coisas. Esse esforço de melhorar, eu digo isso porque a gente tem no Brasil um pouco de vitimização, em vários níveis. Aqui estamos falando do nosso campo, sociedade civil, mas tem outros campos de vitimização. É só falar no julgamento que está acontecendo nesses dias, para ver quanta vitimização tem por aí. Mas no nosso campo, tem que ser um pouco dessa vitimização, a gente pequeno, a gente não tem dinheiro, sai dessa choradeira. Claro que é uma limitação de recursos, mas muita coisa pode se fazer com estratégias inovadoras, sem recurso ou com pouco recurso. Tentar buscar, cada organização se desafiar a inovar onde possível no seu contexto, inclusive na captação de recursos. Uhum. Acho que só completando o domingo, você tem um universo de fundos independentes aí que financiam também a possibilidade desse fortalecimento das pequenas organizações. Acho que é bom ficar atento a isso, mas é importante trabalhar essa sustentabilidade para dentro das organizações, né? Enfim, uma coisa que é muito comum, né? Claro que nem todo mundo é possível financiar a iniciativa sem CNPJ, mas se tem CNPJ, tem uma contabilidade em dia mesmo, né? Que, enfim, condições básicas aí de funcionamento que é importante também para assegurar financiamentos. Acho que é isso. A Elzinha já tinha colocado aqui o endereço, mas só é www.elobrasil.org.br. A gente encontra ali, né, uma aba de publicações. Aí o documento, estou colocar aqui. Pedir para Elzinho, para Candice, alguém do Elo por aí também no chat, que aí o pessoal já acessa também e a gente para o pessoal poder já ir rápido, depois da live, que já está acabando, aí sim, daqui a pouquinho, gente, já pode ir lá, acessem o estudo, baixem o estudo. Nosso site. Pronto, a Fátima já colocou aqui também. Vocês encontram uma aba de publicações, mas vocês vão encontrar também publicações sobre outros temas relacionados à sustentabilidade, que eu acho que é importante, se tiver interesse, também olhar. E é muito importante para a gente que vocês comentem também, que nos escrevam, que deem sugestões, críticas, são sempre muito bem-vindas. Queria aproveitar, Lucas, para falar que está também no meu site, né, domingosarmani.com. Tem várias publicações sobre temas correlatos lá de interesse, e o documento está lá também, uma das publicações que está no site domingosarmani.com/publicações. Ou na plataforma conjunta também, para quem conhece a plataforma conjunta, também está disponível lá o documento. A ideia é que ele possa ter em várias janelas para ter a máxima difusão possível. Muito bom. E isso, também se dá um Google aí, você acha o estudo, tem na plataforma conjunta, tem aí por aí nas janelas, como eu disse aqui, o próprio Armani. Queria reiterar aqui o convite, todo mundo, dia 23 de setembro, então eu vou estar aqui com o Danilo Júnger, a gente vai falar sobre diversificação, o poder da diversificação. Então, 52 formas de captar recursos, eu, Danilo Júnger, no canal no YouTube do Oscar Legal, dia 23 de setembro, a partir das 19 horas. Queria mandar um abraço para o pessoal do Instituto ACP, e nossos parceiros e apoiadores, a Fundação José Luiz Setúbal também, que tem nos apoiado aí na pesquisa que a gente está fazendo agora sobre a relação das organizações com os cartórios. Fiquem atentos e atentas, começamos agora, já. Temos boas novidades por aí, a gente quer entender um pouquinho dessa relação das organizações da sociedade civil brasileira com os cartórios, né? A gente já fez recentemente uma com os bancos e agora a gente está aí discutindo a questão com os cartórios. Tem muita novidade boa por aí, fiquem atentos, a gente se vê então dia 23. Até mais, obrigado ao Elo, essa parceria, obrigado Fátima, obrigado Armani, Domingos, Armani, até mais. Obrigado, até a próxima. Lucas. Obrigado, tchau, até tchau. Obrigado, Fátima, tudo de bom, boa noite.